gurizada, para a nossa aula 6 do nosso livro 3 Desenlace. Então, agora continuando o nosso conteúdo que envolve matrizes, mas agora a gente vai trabalhar com os determinantes, gurizada. Bora lá, então. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é o determinante, gurizada? O determinante ele é só um número real que vai estar associado à tua matriz. Ah, senhor, é isso? Sim. Determinante, velho, é isso. É só um número real associado à minha matriz. Mais nada. Delimitadores. Como é que eu sei que aquela linguagem, aquilo que ele está me passando, é um determinante? Porque aquilo vai estar entre barras. Entre duas barras significa que ele está interessado em calcular o determinante. Ele não está te falando de uma matriz. Entre barras, então, é determinante. Bora lá, então. Seguindo, gurizada. Determinante de ordem 1. Então, tu vai ter uma matriz quadrada de ordem 1 e esse determinante, ele é o próprio elemento que está dentro da matriz, certo? Nós não vamos criar falsas expectativas porque determinante de ordem 1 não aparece, não tem o porquê aparecer. Não dá emoção esse cara aqui. Já os determinantes de ordem 2, sim, cara, aqui tem. Nós vimos um pouquinho dele no final da aula passada de matrizes, trabalhando com a matriz inversa. Como é que tu vai fazer aqui no determinante de ordem 2? Tu vai multiplicar os elementos da diagonal principal e tu vai manter o sinal. Então, tu vai multiplicar o A11 pelo A22 e tu vai multiplicar os elementos da diagonal secundária trocando de sinal. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. E o determinante é a soma destes dois resultados que eu encontrei aí, multiplicando a diagonal principal e a diagonal secundária. Melhor do que isso, só na prática com o nosso mão na massa agora com o prof. Moisés lá no quadro. Bora lá então, gurizada, seguindo o barco aí para a questão de número 1 da página 82, determinante de segunda ordem, bem de boa para resolver aqui, lembra? Multiplica a diagonal principal e troca o sinal da secundária. Vai, 6 vezes 3, muito bem, 18. Multiplicou, deu 18. Vai na secundária, multiplicou, trocou o sinal. 2 vezes 4 vai te dar 8, trocou o sinal, menos 8. E agora? Agora é só juntar esses caras aqui e correr para o abraço. 18 menos 8, isso vai te corresponder exatamente em 10. Na letra B, sem churumelas, 43 vezes 1, muito bem, tu soube multiplicar por 1, dá 43. Na secundária, vai lá, 19 vezes 2, vai te corresponder em 38, trocou o sinal, menos 38. E agora é só tu saber subtrair 43 menos 38, isso te corresponde em 5. Na questão da letra C, olha lá, eu tenho um produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. Isso vai te corresponder em quem? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? E ainda vem na canhota, na secundária, 10 vezes menos 2 vai te dar menos 20, trocou o sinal, dá mais 20. E agora, o que eu faço aí, Moisés? Resolve. 1 ao quadrado vai te dar 1, raiz de 7 ao quadrado dá 7, mais 20, mais 20. Então, 20 mais 1 vai te dar 21, menos 7 vai te dar 14, eis que tu tem aí a tua resposta. Na letra D, mesmo processo, vai lá. Menos 5 vezes menos 1, isso vai te dar 5. Na canhota, multiplicou e trocou o sinal. Eu vou ter, nesse caso, 8 vezes menos 2 vai me dar menos 16, trocou o sinal, mais 16. E agora eis que tu está apto a somar. 16 mais 5 vai te corresponder em 21 e temos aí a resposta da letra D. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, seguindo aqui, para um pouquinho. Vai lá embaixo e dá o link lá, curte lá o vídeo antes de seguir, cara. Achou que era importante, né? E é muito importante, cara. Curte lá o vídeo, dá força aqui, gurizada. Então, olha só. Seguindo agora, tá achando que a vida é fácil, né? Só determinante de ordem 2. Não, gurizada, vamos expandir, vamos lá. Determinante de ordem 3, cara. Como é que eu vou trabalhar com esses determinantes de ordem 3? Nós vamos usar uma regrinha chamada regra de Sarros, que é para trabalhar com esses determinantes, então, específicos de ordem 3, certo? Como é que tu vai trabalhar com esses determinantes de ordem 3 aí? Nós vamos trabalhar repetindo ou copiando as duas primeiras filas. Eu posso repetir as duas primeiras linhas
Ou eu posso repetir as duas primeiras colunas, aquilo que eu achar melhor, aquilo que for mais conveniente, aquela que eu gostar mais. Ah, Sr. mas vai mudar o resultado? Não, queridão, pode ficar na boa que não vai mudar. Certo? Repete as duas primeiras filas. Nesse exemplo que vocês estão olhando ali, nós copiamos as duas primeiras colunas. Então, repetimos as duas primeiras colunas ali, então, à direita da matriz, logo depois da terceira coluna, tu repete essas duas primeiras colunas. Tu vai ter 3 diagonais principais à direita, que são as diagonais em azul, que tu pode observar ali, e tu tem 3 diagonais secundárias, que são as diagonais em vermelho, que tu pode observar ali. O que tu vai fazer? Tu vai multiplicar esses elementos da diagonal principal. Então, tu vai ter 3 resultados nessa tua multiplicação. E todas as multiplicações que tu faz à direita, tu vai manter o sinal. Se for positivo, continua positivo. Se for negativo, continua negativo. Isso para as 3 diagonais principais. Para as 3 diagonais secundárias, tu vai multiplicar os elementos dessas diagonais secundárias, só que tu vai trocar de sinal. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. Só e o det. O det é a soma destes 6 resultados que tu acabou de encontrar na multiplicação ali. E nada melhor do que isso, do que nós irmos para o mão na massa lá no quadro com o Prof. Moisés. Bora lá então, gurizada. Vamos dar aqui no exercício de número... Opa, eu deixei um, na verdade é o exercício de número 2, né? Vamos botar aqui, ó, exercício de número 2, a preguiça, né? Mas bora lá, resolvendo o exercício de número 2, esse determinante. Vai no processo, só que eu não vou fazer no processo de copiar as duas colunas, eu vou pelo processo da valsinha. Faz assim, ó, diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 2. Muito bem, 2. Olha só, deu 2 passinhos para o outro lado, ó, 2 passinhos para o lado, vai para cá. Então, 2 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, manteve o sinal. 1 vezes 2 vezes 1 vai te corresponder em 2, manteve o sinal. Lembra que sempre na direita tu multiplica e mantém o sinal. E na canhota, multiplica e troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, trocou o sinal, menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, trocou o sinal, menos 8. E 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, trocou o sinal, menos 3. E agora, o que eu faço, Moisés? Soma, pô! Olha só, tu vai ter aqui, ó, comigo, 12, 14, 16. Então, eu tenho 16 menos 13. 16 menos 13, isso vai me corresponder exatamente em 3. Pronto, está resolvido. Aí a letra A. Bora na letra B. Letra B. 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Isso vai me corresponder em 6. 1 vezes 0 vezes 4. Que barbado, multiplicar por 0 deu 0. Menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Feito? Na canhota, multiplica e troca o sinal, olha só. Menos 2 vezes menos 1 vezes 4. Isso vai te corresponder exatamente em 8, trocou o sinal, menos 8. 1 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 9, trocou o sinal, mais 9. E 2 vezes 0 vezes 1 vai te dar 0, trocou o sinal, bota menos 0 para descargo de consciência, tu trocou o sinal. Então aqui 6 menos 6 dá 0, menos 8 dá menos 8, mais 9 vai te corresponder exatamente em 1. Tá aí a resposta da letra B. Bora para a letra C sem chorar, tá? 8 vezes menos 4 vezes 0, que barbada, deu 0, nem vou levar. 0 eu não vou levar, estou com preguiça, então eu vou ter 1 vezes 5 vezes menos 1, e isso vai me corresponder em menos 5. 0 vezes menos 3 vezes 2, eu nem vou levar, deu 0 ali. Né? Agora na canhota, multiplica e troca o sinal, então eu vou ter 0 vezes menos 4 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes menos 3 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5 vezes 2, 10. 80, então troca o sinal, menos 80. Juntou esses caras aqui, juntou na tua alegria, ele te correspondeu em menos 85. E agora o último dos exemplos da letra D. Com isso a gente vai chegar aqui, ó, vamos lá. Menos 2 vezes menos 3 vezes 0. Dá 0, nem leva, não leva. Tu tem preguiça, né? Então 3 vezes 4 vezes menos 2, isso vai te corresponder. 3 vezes 4 dá 12, vezes menos 2, isso continua dando menos 24. E 0 vezes 5 vezes 2, isso vai te dar 0, corre para o abraço. Deixa assim,
Deixa assim, não tem perigo, deixa assim. Agora vem na canhota, multiplica e troca o sinal. 0 vezes menos 3 vezes menos dá 0. 3 vezes 5 vezes 0 dá 0. E menos 2 vezes 4 vezes 2. Olha só, menos 2 vezes 4 vai me dar menos 8. Vezes 2 vai me dar menos 16. Então, aqui vem para cá mais 16. Beleza? Manteve aí, tu vai ter então a tua resposta. Corre para o abraço menos 24 mais 16. Isso vai te corresponder exatamente em menos 8 aí para vocês. Beleza, gurizada? Só no celular. Não, gurizada, vou te dar a barbada aqui, ó. Já seguiu o Instagram lá, gurizada, ó. Vários resumos lá para ti, cara, para tu buscar a tua aprovação lá, queridão, ó. Segue lá o Insta lá, que isso aqui tá melhor que o Zafari lá, velho, ó. Se tu acha que economizar é comprar bem, segue o grupo lá, velho, que tu vai ver só as barbadas, vários resuminhos para tua aprovação. Então vamos lá, gurizada, seguindo agora. Sor, eu já sei calcular determinante de ordem 1, determinante de ordem 2, determinante de ordem 3. Como é que eu faço para determinantes de ordem superiores? Boa, gurizão, vamos lá então, olha só, te liga aqui. Nós vamos usar dois caras. Um deles chamado de menor complementar e o outro de cofator. Na verdade, um completa o outro ali. O que seria o menor complementar, cara? O menor complementar, ele é um determinante. Sim, esse que tu acabou de calcular, ele é um determinante. Mas como é que eu vou obter esse determinante? Então, o que tu vai fazer? Tu vai escolher um elemento da tua matriz e tu vai remover a linha e a coluna desse elemento. E aí tu vai calcular o determinante da matriz que sobrou. Esse determinante que tu encontra, ele é chamado de menor complementar. Só, mas o que é o cofator? O cofator é uma multiplicação deste teu menor complementar, que é um determinante, pelo menos 1 elevado na i mais j. Tá, Sor, o menos 1 elevado na i mais j. Tá, mas o que é esse i mais j, Sor? O i mais j, gurizada, é a posição que está o meu elemento na matriz. Por exemplo, se eu estou removendo o A22, o i vale 2 e o j vale 2. Então, o menos 1 vai ficar elevado na 2 mais 2. Certinho, gurizada? Então, o cofator é o menos 1 elevado na i mais j multiplicado pelo menor complementar, que é um determinante que eu vou calcular removendo a linha e a coluna do meu elemento em questão. Nada melhor do que isso para a gente pegar e trabalhar com mão na massa com o Prof. Moisés. Bora lá para o exercício de número 3, onde ele pede para determinar os cofatores da letra A e da letra B. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele falou assim, ó, elimina a terceira linha e a primeira coluna. Eliminou. Então, tu vai fazer agora assim, ó, menos 1 e eleva em quem? Na soma da linha e coluna que tu eliminou. 3 mais 1. E calcula vezes o determinante de quem? De quem te sobrou. Menos 1, 3, menos 1 e 1. Calculou esse determinante, vai lá e seja feliz. Olha só que barbada isso aqui. Que barbada. Vamos resolver aqui de barbada mesmo. 3 mais 1 dá 4, menos 1 elevado na 4 dá 1. Uma vezes alguma coisa. Então já vamos colocar aqui o parênteses para ficar bonito. Então, bora lá no determinante. No determinante, tu sabe, multiplica na diagonal principal, mantém o sinal. Menos 1 vezes 1 vai te dar menos 1. Na canhota, multiplica aí, troca o sinal. 3 vezes menos 1, isso vai te dar menos 3, trocou o sinal, mais 3. E agora? Agora é só tu ser feliz e juntar aqueles caras e multiplicar por 1. Então, menos 1 mais 3 vai me dar 2 vezes 1 dá 2. É isso que eu tenho aí, a letra A. Já na questão da letra B, ele fala para te calcular o cofator do A32. Então, pensa comigo, o A32 vai ser quem? Terceira linha e segunda coluna. Vou ter que eliminar isso aqui. Então, já vou lá. Menos 1 e elevo 3 mais 2. Vezes o determinante de quem? Vezes o determinante do que me sobrou. Menos 2. 1. Menos 2, 1. 4, 3. 4, 3. E agora é só calcular esse determinante e correr para o abraço e multiplicar por quem? Por menos 1. Por que menos 1? Porque 3 mais 2 dá 5, menos 1 elevado na 5 vai me dar menos 1 vezes. Calculando esse determinante, olha só, vai lá, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Na canhota, multiplica aí,
troca o sinal 1 vezes 4, dá 4, trocou o sinal, menos 4. E com isso tu chega então aqui em menos 6 com menos 4 dá menos 10, vezes menos 1 vai te corresponder em 10, o que tu tem aí como resposta do cofator. Beleza, gurizada? O senhor falou, enrolou e não me disse como calcular esse determinante de ordem 4. Então, gurizada, assim como tu usava a regra de Sarros para calcular o determinante de ordem 3, tu vai usar o teorema de Laplace. Por que a gente não começou direto calculando o teu determinante de ordem 4? Porque o que acontece? A gente precisa da base. E a base é isso que tu acabou de ver com o professor Moisés, que é justamente o cálculo do cofator junto com o menor complementar. Por quê? Como é que tu vai utilizar então o teorema de Laplace, pensando nele para calcular determinantes de ordens superiores à ordem 3? Primeiro passo, gurizada, tu vai ter que escolher uma fila base, uma fila de orientação. Qual vai ser a fila que eu vou usar como referência? Escolhido uma fila, tu vai escolher a fila que tem mais zeros. Te liga nessa dica, a fila que tem mais zeros. Por quê? Já vou te justificar o porquê. Aqui está o exemplo de uma aplicação do teorema de Laplace. O que eu estou vendo aqui? Ó? Se tu olhar, por exemplo, ali, ó, o determinante de A logo abaixo ali, a fila base escolhida foi a terceira linha. Então, tu vai usar o teorema de Laplace multiplicando o elemento A31 pelo seu cofator. Depois, tu vai multiplicar o elemento A32 pelo seu cofator e o elemento A33 pelo seu cofator. Ou seja, por que eu escolho a fila com mais zeros? Porque se o meu elemento é zero, 0 vezes o seu cofator também dá zero e minimiza muito a quantidade de contas que eu preciso fazer. Então, tu sempre vai escolher a fila que tem a maior quantidade de zeros. Então, o teorema de Laplace me garante que se eu multiplicar o elemento pelo seu cofator e somar todos os elementos dessa fila base, ali, todos esses resultados obtidos, eu vou obter o determinante dessa matriz de ordem superior. Tranquilo, gurizada? E agora vocês vão ver a aplicação do teorema de Laplace com o prof. Moisés lá no quadro com mais um mão na massa. Bora lá, gurizada, falando aqui com vocês no exercício de número 4, uma única questão. Quem é que eu tenho que eliminar? Fila com mais zeros. Mais 3 zeros, olha só que barbada eliminou aqui. Quem é que tu vai ter que também eliminar? Tu vai ter que mais ou menos eliminar essa coluna. Por quê? Porque aqui se encontra o teu 2. Então, tu já sabe que vai ser 2 vezes o cofator desse cara. Menos 1 elevado. Qual é a posição dessa linha e dessa coluna? Segunda linha e primeira coluna. Então, vai ser 2 mais 1 vezes o determinante do que te sobrou. Vezes o determinante do que te sobrou. Quem é que te sobrou? 1, 2, menos 1. Depois, menos 1, 0 e 3. E ainda, para finalizar, 0, 1 e menos 3. Tá, e não tem mais nada? Não, por que não tem mais nada? Porque os outros cofatores seriam 0, aquele teu cara. Então, tu nem precisa mais calcular o restante. Por isso que a gente utiliza a que tiver mais zeros. Então, bora lá. Olha só, menos 1 elevado na 2 mais 1, que dá 3, vai me dar menos 1 vezes 2, vai me corresponder a que eu já sei que vai me dar exatamente menos 2. Vezes o determinante. Agora eu vou calcular o determinante com vocês. O determinante com vocês aqui, vamos lá calcular no braço. No braço. Olha só, então vou ter 1 vezes 0 vezes menos 3, dá 0. 2 vezes 3 vezes 0, dá 0. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 vai me dar 1. Na canhota, multiplica e troca o sinal. Então, vou ter menos 1 vezes 0 vezes 0. Dá 0. 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Isso vai me dar 6. Trocou o sinal, menos 6. E ainda agora eu tenho 1 vezes 3 vezes 1. Isso vai me corresponder em 3. Trocou o sinal, menos 3. E ainda junta os teus termos semelhantes. Menos 3 com menos 6. Isso vai me corresponder exatamente menos 9 mais 1. Vai me dar menos 8 vezes menos 2, isso vai me corresponder em 16. E eis que eu tenho aí para vocês calcular do exercício de número 4. Tranquilo, então, queridos? A aplicação do nosso teorema de Laplace é uma barbada, né, cara? Para finalizar hoje, gurizada, a gente vai trabalhar agora com as propriedades dos determinantes.
Então, existem várias propriedades que me facilitam o cálculo e que me permitem ganhar muito tempo nessa conta, enfim. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando eu tenho uma fila nula. Se tu observar no exemplo, toda a tua segunda coluna ela é formada só por zeros, portanto, eu tenho uma fila nula. Se eu tenho uma fila nula, é porque o meu determinante é zero. Encontrei fila nula, determinante é zero. Próxima propriedade, filas iguais. Se tu observar no exemplo aqui, ó, a primeira linha e a terceira linha são iguais. Como a primeira e a terceira linha são iguais, o determinante também dá zero. Tranquilo? Fila nula ou filas iguais, det igual a zero. Próxima propriedade, filas proporcionais. É quando eu multiplico a minha fila escolhida por um número qualquer para gerar outra. Por exemplo, se tu observar a primeira coluna e a terceira coluna, tu vai perceber que todo mundo da primeira coluna foi multiplicado por 2 para gerar a terceira coluna. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, eu posso escrever a coluna 3 como 2 vezes a coluna 1. Portanto, filas proporcionais, determinante também igual a zero. Matriz triangular. Já sei, senhor, é zero. Não, não é zero. Mas tu tem uma barbada. Lembra que a matriz triangular é aquela que tem elementos zeros acima ou abaixo da diagonal principal. Então, gurizada, numa matriz triangular, se tu quer calcular o determinante, basta tu multiplicar os elementos da diagonal principal. É só isso. Multiplica os elementos da tua diagonal principal e corre para o abraço. Então, nesse exemplo, tu só vai multiplicar o 2, o 1 e o menos 4. Para concluir que o determinante dessa matriz é menos 8, sem precisar repetir as duas primeiras filas, para calcular o determinante por sarros. Então, barbadinha quando tu tem uma matriz triangular aí para calcular esse det. Tranquilo, queridão? Então, vamos lá, seguindo aqui. Troca de posição entre filas. Já vou te adiantar a barbada antes do exemplo. Se eu troco de filas, o meu determinante troca de sinal. Olha a matriz A. 4, 2, 6, 5, o determinante dela é 8. Se eu trocar duas filas de posição, no caso aqui eu troquei a coluna 2 virou a coluna 1 e a coluna 1 virou a coluna 2. E aí eu percebi, opa, as duas colunas trocaram de posição. Se as duas colunas trocaram de posição, o teu determinante troca de sinal. Ele que era 8, agora vale menos 8. Tranquilo? Finalizando aqui, vamos lá, multiplicação por escalar. O que acontece com o meu determinante? Se tu multiplicar uma fila toda por um número, o teu determinante também será multiplicado por esse número. Então, por exemplo, a matriz A com os elementos x, y, z e w tem determinante igual a 6. Quando eu olho para a matriz B e comparo ela com a matriz A, eu vou perceber que toda a primeira linha foi multiplicada por 2. Se toda a primeira linha for multiplicada por 2, o meu determinante também será multiplicado por 2. Como o meu determinante original era 6, 6 vezes 2, 12, então o determinante da matriz B. Então, de novo, multipliquei por uma linha, toda uma linha por um número, ou toda uma coluna por um número, o meu determinante também ficará multiplicado por esse mesmo número. E aí eu tenho que ter um cuidado dessa multiplicação por escalar, porque ele gosta muito de trabalhar com matrizes quadradas. Então, a tua matriz quadrada ela vai ter ordem n, e tu está multiplicando a tua matriz quadrada pelo k. Como é que vai ficar esse teu determinante? O k vai ficar elevado na n. Exemplo rápido para ti, uma matriz quadrada de ordem 3. Então, por exemplo, a matriz 2A. Quero calcular a matriz 2A. Como o 2 multiplica todos os elementos da matriz, ela vai multiplicar a primeira linha por 2, a segunda linha por 2 e a terceira linha por 2. Então, o teu determinante tem que ser multiplicado por 2 3 vezes, ou seja, 2 ao cubo. Ou seja, o k é o 2, que é por quem eu estou multiplicando a minha matriz A, e o 3 é o n, que é a ordem da minha matriz. Então, o meu determinante fica k elevado a n vezes o determinante da minha matriz A. Então, essa aqui é mais tranquilo. Essas duas propriedades aqui de combinação linear eu vou explicar para vocês, mas o meu sentimento que fica é mais fácil eu calcular
do que ficar tentando achar uma combinação linear que talvez exista. Não é garantido que tem combinação linear sempre. Então nós temos dois tipos de combinação linear. A primeira, se eu combinar uma fila com outra para gerar a mesma fila que eu estou, o determinante ele não é alterado. Por exemplo, assim, ó, tu tem a matriz A com os elementos x, y, b, c. O determinante é 7. Eu peguei toda a primeira linha, multipliquei por 2 e somei com a linha de baixo. Então, o meu determinante ele não é alterado nesses casos. Só que é aquilo que eu comentei com vocês, é mais fácil tu pegar e calcular o determinante do que tu ficar tentando achar essa combinação linear aqui. Certo? E a outra combinação linear, essa aqui pode ser um pouco mais fácil, que é quando eu combino duas filas, duas ou mais filas para gerar uma outra. Então, se eu combino duas ou mais filas para gerar uma outra, esse determinante também vale 0. Nesse caso aqui, se tu observar, ó, a terceira linha ela é uma combinação linear das duas primeiras, em que a linha 3 ela é igual a 2 vezes a linha 2 menos a linha 1. Ou seja, 2 vezes x menos a, 2 vezes y menos b, 2 vezes z menos c. 2 vezes a linha 2 menos a linha 1 foi construído assim para gerar a linha 3 e esse determinante então é igual a 0. E como eu disse para vocês, é mais fácil às vezes calcular do que achar essa combinação linear aí no meio de uma prova. Tranquilo, gurizada? Agora, nada melhor do que a gente pegar e ver mais algumas operaçõezinhas rápidas aqui para finalizar. Achou que eu ia dizer mão na massa, né? Eu também achei. Então, vamos lá. Operações aqui. Primeiro, cara, determinante de A vezes B é a mesma coisa que determinante de A vezes o determinante de B. Por que isso é vantagem? Porque eu não preciso multiplicar as duas matrizes. Ou seja, ele fala que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Eu não preciso fazer essas contas. Então é mais fácil, eu não preciso multiplicar o A pelo B para achar o determinante de AB. Certo? Próxima, o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. Por exemplo, se a matriz A tem determinante igual a 2/3, o determinante da sua inversa será igual a 3/2. Então, o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. E lembrando que para uma matriz ser inversível, o determinante de A tem que ser diferente de 0, já que não existe divisão pós-zero, não posso dividir. Tranquilo? E a terceira e última propriedade, ele fala que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Lembra que a transposta é quando tu troca a linha por coluna. Então, se eu trocar a linha por coluna de posição ordenadamente, o meu determinante permanece o mesmo. Então, são 3 operações aí que eu preciso me lembrar aí, envolvendo as matrizes para cálculos de determinantes. Mas lembra sempre que para esses casos aqui, elas sempre trabalham com duas matrizes. E caso exista uma propriedade de matriz aí envolvendo só uma matriz, se eu for te dar um chute, chuta 0. Porque a maior parte das propriedades que tu tem é para 0. Mas quando tu relaciona duas matrizes, fica ligadinho aí nas propriedades então. Tá bom, queridão? E agora vamos ver um pouquinho desses exercícios para vocês verem a aplicação dessas propriedades aí. Certo, gurizada? Então, mais um mão na massa com o Prof. Moisés. Bora lá então, gurizada. Na questão de número 5, ele pede para a gente calcular esses determinantes para verificar as propriedades, na real. Olha só. Olha só a primeira. Tem um log, mas lembra que esse log aqui, ó, que é o expoente que transforma 5 em 1, esse expoente aqui, tu sabe muito bem que esse expoente é o expoente 0. E se tu tem uma fila que é nula, o teu determinante vale 0. Pronto, tá resolvido esse cara bem de boa aí para vocês. Bora lá, olha só a letra B. Na letra B muita gente trava assim, mas meu Deus, que pavor. Olha só, esse cara, 3 elevado na log de 2 na base 3, tá vendo que eu posso cortar as bases? Vai me sobrar quem aqui? Vai me sobrar 2. E ó, 3 elevado na x mais 1, deixa aqui. Vamos analisar uma outra fila. Logaritmo natural de E, sabe quanto é que vale? Vale 1, tá? Tu sabe que vale 1. Aí, raiz cúbica de 8, vale 2. Multiplicação de mesma base, tu conserva a base e
soma os teus expoentes, x mais 1. Tá vendo que tu tem a primeira linha igual à última linha. Então, esse teu determinante vale 0. Já na letra C, o pessoal, mas o que eu faço? Eu não verifico nada. Olha só comigo, vai na manha. Tu percebe comigo que da primeira linha para a última linha, eu multipliquei todo mundo por menos 2. Eu multipliquei todo mundo por menos 2. E sempre que eu multiplico por alguma constante, eu tenho filas proporcionais. Então, quanto é que vale esse determinante? 0. Ah, mas olha a letra D, determinante de quarta ordem, vou fazer teorema de Laplace. Boa sorte, meu querido. Tu vai demorar e ainda vai errar. Essa é uma matriz triangular, tá? É uma matriz triangular que eu botei um 1 ali, era 0 aqui, tá? Uma matriz triangular. O que tu vai fazer? Tu vai calcular simplesmente o produto de quem? Da tua diagonal principal. Então, eu vou ter 4 vezes 2 vezes menos 2 vezes 1. 4 vezes 2 dá 8 vezes menos 2. Isso vai te corresponder exatamente em menos 16 vezes 1 menos 16. Está aí calculado o determinante da letra D. Beleza, gurizada? Seguindo o barco aqui, as duas últimas, letra E e letra F, para depois o Diegão fazer um encerramento bem de boa ali, tá? Olha só, letra E. Na letra E, se a gente analisar, a terceira coluna foi gerada a partir da diferença da primeira coluna com a segunda coluna. Eu troquei uma coluna ou uma fila pela combinação linear de outras duas filas. 5 menos 2 vai dar 5 mais 2 que dá 7. 2 menos 6 dá 4. E menos 1 com menos 4, então esse determinante quanto é que dá? 0. E se tu analisar, agora a gente vai para o último. A última, olha só. Eu percebo que na última, a segunda linha foi gerada a partir do dobro da terceira linha, mais quem? Mais simplesmente a primeira linha. Mais a primeira linha. São combinações lineares difíceis de analisar. Então, qualquer coisa tu faz no braço. Quanto é que vai valer esse determinante? 0, porque é uma combinação linear. E com isso, a gente mata a nossa aula de determinantes com o Diegão, encerrando para vocês. Então é isso, gurizada. Encerramos a nossa aula 6 determinantes aí. Valeu pela companhia, valeu pelo prestígio. Não esquece de dar o joinha, compartilha, chama os amigos aí para conhecer o canal, gurizada. Valeu pela presença e até mais. Valeu, gurizada. Tchau, tchau.